Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para debater mais um tema. Gordon, essa semana eu vi um debate no Twitter que chamou muito a minha atenção. Vou dar aqui os créditos para o João Sandrini, que trouxe essa discussão, e acho que é legal a gente poder contribuir com a nossa visão aqui para esse debate. E ele lançava uma provocação onde ele falava, olha, tem um fundo aqui de ações, ele subiu 50% em um mês, solicito o resgate, né, ou me convençam do contrário, né, caso eu estiver errado. Então eu queria que você trouxesse um pouco da tua experiência, dissesse, faz sentido esse tipo de raciocínio para um fundo de ações? Então, foi uma provocação boa, né? E a gente mesmo já teve muito esses questionamentos no passado, nos poucos meses realmente que são mais atípicos, com uma alta excepcional. Em particular, nós mesmos tivemos um mês em março de 16 que a gente subiu 52%. Enfim, são coisas que são pontuais, mas pode acontecer, enfim, em determinadas situações. Para nós não faz nenhum sentido você tratar um fundo como se fosse uma ação, uma empresa, um ativo isolado, né? Então, por quê? Porque na verdade um fundo ele é um conjunto de ações, esse portfólio em geral ele tem uma diversificação e não necessariamente aqueles ativos que compõem o fundo no fim do exercício são aqueles que estavam no início. Então, às vezes a alta foi conquistada, por exemplo, com uma determinada empresa que subiu lá 100% no mês, ficou bem precificada. O gestor vende, ele compra uma outra que eventualmente está super barata. Então, aquele fundo naquela data, ele é um outro ativo e está barato, né? Então, a gente acha que é muito importante que os investidores conheçam o gestor, a filosofia de investimento, como que funcionam as estratégias, porque aí ele vai entender, vai ter a confiança, né? E vai entender que o investimento dele é para longuíssimo prazo. É alguém que está lá com o seu time de analistas, né? Como é o nosso caso. Hoje nós temos eu e mais 5 analistas, né? E crescendo o time, focado em buscar novas oportunidades todos os dias, né? Então, quer dizer, a pessoa resgatar por conta do movimento que aconteceu no passado não significa nada. A gente aqui só olha para frente, né? O retrovisor a gente arranca lá, estamos olhando para frente, né? Qual que é o risco que o investidor está correndo quando ele de fato executa essa estratégia que é o que a gente chamaria ali o trader de cota, né? Então, o que acontece? A gente primeiro acha que o investidor ele deve fazer o due diligence no gestor. Ele tem que conhecer o gestor, estar confortável com aquilo. Porque aquilo é um casamento de longuíssimo prazo. Quando que é o momento de resgate? Claro, se o cara precisa dos recursos por alguma urgência, um planejamento tributário, um planejamento previdenciário, etc., ou de sucessão, isso aí é uma coisa, né, excepcional, ele faz. Mas em situações normais, você, por exemplo, resgatar um fundo com ganho, você vai ter um imposto de renda, né? Quer dizer, por que você vai antecipar um imposto? Né? A gente entende que não faz nenhum sentido. Enfim, são questões que sempre surgem, mas, por exemplo, faria sentido, por exemplo, num fundo cambial. A pessoa está lá, um fundo passivo, né? Por quê? Porque aqui ela está comprando um índice de preço, uma média, que eventualmente atendeu aquela demanda, né? E aí não há diferenciação da gestão. Nada que a gestão vá fazer no fundo passivo vai mudar. Ele vai seguir o Ibovespa, vai seguir o dólar, vai seguir a taxas de juros aí média do mercado, etc. Né? No fundo de ação não. Realmente o risco, como você colocou, tem o risco primeiro tributário, tem o risco que o fundo vai subir mais. O que o investidor faz? Ele compra as cotas de novo mais caras? Quer dizer, qual que é a lógica, né? Então, para nós, o resgate de um fundo de ação ele só faria sentido nos casos realmente de realocação de portfólio, né? Tenho 40 em bolsa, eu quero ter 30 agora porque mudei meu perfil. Ok, ele vai escolher dentre os fundos dele quais que ele quer reduzir. Em outras situações não, ele está vendendo pelo motivo errado. E está perdendo juros compostos, né, ao longo dos anos. O benefício tributário é enorme, né? Quer dizer, você imagina, o nosso fundo, desde o início, na época que era o clube, né? Quem investiu lá atrás, ele está com 32 vezes o ganho. Então, quer dizer, hoje basicamente, quase 15% do patrimônio desses investidores é imposto devido. Né? Você imagina que a pessoa tinha o que fosse, um virou 10. Quando esse 10 rende 10%, você ganhou 1. Né?
em cima daquele original é 100%. Então, é como se esse dinheiro que você paga no ganho de capital estivesse sendo reinvestido, ele está reinvestido naquela mesma carteira, né? Isso é o tal do seu passivo tributário, né? Você vai pagar esse imposto um dia no ato do resgate, mas enquanto você estiver com ele, é um ativo não oneroso, é um passivo não oneroso, né? Já que não incide juros sobre isso, né? E que ele é remunerado a taxa de retorno do produto que você investe. Então, nossa história aí em 17 anos é em torno de 22,5% ao ano. Se você tem lá, sei lá, 1 milhão de imposto devido, você está em R$220 mil mais ou menos esperado de retorno em cima desse imposto devido. Claro que 15% disso também vai se adicionar ao imposto devido, mas enfim, isso ajuda a compor o retorno. Por isso que os investidores estão há muito tempo, eles tendem a ser até mais estáveis. A gente tem vários investidores que estão conosco desde 2003, né? Tem mais de 50, né, que estão lá desde o início. Em geral não movimentam, por quê? Porque eles têm um imposto a pagar proporcionalmente alto, né? E eles entendem que eles têm os benefícios tributários também sobre isso, né? Então, enfim... Você consegue pensar em algum exemplo, talvez, ou fundos de ações alavancados, ou outras classes de fundos, onde esse raciocínio faria de fato sentido? Então, o que eu consigo entender em alguns poucos casos, né? Quer dizer, a gente tem fundos na indústria com muita volatilidade, né? E obviamente fundos com muita volatilidade tanto podem ter ganhos muito altos como perdas muito altas dentro da sua estratégia normal. Então isso é esperado até. Então imagina que você botou 100 num fundo. Se você acha que o 100 pode ou virar 200 ou vir para 10 com uma probabilidade relativamente alta, se por acaso bate 200, eu não digo para você resgatar, mas talvez ajustar para o 100. Por quê? Porque o dia que cai 10, você coloca de volta um pouco mais. Então você vai trabalhando o seu portfólio investido, né? Até porque se você tem um fundo muito high vol, né, como a gente diz, uma volatilidade muito alta, se você estiver aceitando, o seu patrimônio vai crescendo também exponencialmente. Se você não faz seus ajustes, né, o que acontece? O dia que esse fundo que sobe 100, ele também cai 50. Você tem uma simetria aí. Na hora que cai 50, o que vai acontecer? Se você tiver, por exemplo, você botou 10 no seu patrimônio, 10 virou 30, né? Se por acaso ele cai 50, volta a ser 15. Aí você fala, pô, é uma pancada muito forte que nem todo mundo está disposto a incorrer, né? Então acho que assim, cada caso tem que ser visto com muito cuidado. Por isso que é importante a transparência do gestor, você saber o que o gestor investe, se você se sente confortável ou não. Claro que assim, a gente aqui tem uma restrição grande com a questão da alavancagem, a gente não gosta. Não gosta no sentido que a gente entende que é como um remédio, você tem que saber a dose certa. Se você errar na dose, a gente já viu fundos na indústria aqui no Brasil no passado que iam muito bem até o dia que vira pó, né? Então, assim, a gente acha que isso é catastrófico para o investidor. Então, como é que o investidor consegue comparar a volatilidade do produto em relação à do mercado? Eu acho que comparar com a volatilidade do mercado. Então, por exemplo, a volatilidade da bolsa histórica é em torno de 20%, 25%, às vezes 30%, hoje está um pouco mais alto, mas em torno de 20%, 22%. Se tiver um fundo nesse range, às vezes 15%, às vezes 25%, ele está mais ou menos dentro daquele benchmark. Claro que se ele tem uma vol mais alta, você espera que ele entregue um retorno maior. Sim. Se ele tem uma vol menor, o oposto, né? Um fundo com uma vol menor entregando um retorno maior, tem um Sharpe melhor, né? Uma relação melhor. O seu dinheiro está sendo melhor remunerado por unidades de risco que você incorre. Agora, se o fundo tem, por exemplo, uma vol de 40, 60, 100, aí, enfim, já são produtos com uma volatilidade muito alta que pode ser ou por uma excessiva concentração no ativo volátil, inclusive, né? E a gente também é bastante restritivo a isso, a gente gosta de ter no máximo 15% de exposição num único ativo, né? Ou porque ele tem uma alavancagem muito grande, né? Ou seja, imagina que eu sou um fundo de ações, Ibovespa. Se a vol da Bovespa é 20, se eu tenho 100% alavancado, né? 2 vezes comprado, eu dobrei minha vol, mais ou menos, aproximadamente, né? Então, quer dizer, você vai dobrando seu risco, você pode, claro, também subiu 10, você vai subir 20. Caiu 10, você cai 20. Então, só precisa tomar esses cuidados, né? Então, você monitorar. A vol ela é como se fosse uma temperatura, né? Você põe um termômetro, você tira, você olha qual que é a sua temperatura. A volatilidade está dizendo qual que é a temperatura do seu produto, né? A gente acha importante olhar. Óbvio, se você tiver, vamos lá,
na Sibéria, né? Você botar o termômetro em algum lugar na Sibéria, ele vai estar lá com menos 50. Se você estiver no Equador, vai estar lá mais 30, né? Então, você precisa saber que se você está no fundo de ação, a temperatura, né, a vol, é mais ou menos por volta dos 20. Né, e aqui na GTI, a volatilidade do Dimona, para a gente trazer uma historicamente, referência. a gente tem uma vol um pouco menor que a do Bovespa, né? Ela já foi, em alguns períodos, chega a ser 80% da vol do Bovespa, em alguns períodos um pouco acima. Na média, em 17 anos, né, a nossa vol é em torno de 15% a 20% abaixo da volatilidade do Bovespa, né? Então, se a vol média no período, não tenho de cabeça, mas se foi 23, a nossa está em torno de 20, então um pouco abaixo, o que para nós nos deixa bastante satisfeito. E como que a gente conseguiu, vamos dizer, uma vol baixa? Não é a nossa meta a vol, né? Mas basicamente porque o Ibovespa muitas vezes ele é muito concentrado em poucos setores, né? No passado mais do que hoje. Então hoje o Bovespa ele já tem um pouco menos de volatilidade relativa em relação se fosse o mesmo índice de 15 anos atrás, né? Nos anos 90, em alguns momentos, a Telebrás chegou a ser 80% do índice. Nos anos 2009, 8, 9, Petro e Vale junto eram 40 e tantos por cento do índice, duas empresas de commodities, né? Hoje ele já está mais diversificado, né? Você tem aí, o setor financeiro ainda tem um peso relativamente alto, né? Próximo aí a 30%, mas enfim, de qualquer forma, ele já é muito melhor do que ele foi. Então a gente acha que você olhar o termômetro, né, a temperatura do fundo que você investe é uma coisa importantíssima. É importante a pessoa entender, porque olhar só o retorno, né, principalmente quando sobe, todo mundo fica feliz. A gente acha que isso até nos favorece, quando a gente acha que tem que se olhar do retorno e o risco que foi corrido. Né? Por quê? Porque o risco está dizendo o que pode acontecer na frente. Né? Então é muito importante olhar sempre o risco também e, além disso, o qualitativo, entender qual que é o processo, o que eles fazem. Ganha dinheiro como? Alavancando, concentrando, é muito ilíquido, ir para coisa muito ilíquida, que eventualmente numa situação excepcional aquilo pode ameaçar o retorno. Né? Isso é um conjunto de coisas que, enfim, dá trabalho, mas é que nem casamento, né? Se você namorar 2 dias, você talvez já tenha surpresa aí com a sogra, com o cunhado, né? A gente sabe que não é tão simples, né? Se namorar 2 anos, um período maior, você vai diminuir os riscos de surpresa. Ainda assim, às vezes o pessoal conta que tem, né? Então, o que a gente recomenda realmente é essa due diligence feita com uma cautela máxima. Se a pessoa não se sentir confortável, você tem esses assessores. Não sei se o João é assessor, mas enfim, vários assessores aí disponíveis, né? E muitos deles prestam serviços excepcionais, olham realmente bem, e é assim que funciona. Hoje, felizmente para os investidores, eles têm acesso a isso de forma até gratuita, né? Pelas redes, vários índices. Comparadores de fundos, né? Os rankings. No passado, isso era uma coisa muito restrita, meia dúzia de gerentes de bancos, né, de áreas de IB, geralmente, para o private, só para o wealth. Né? O varejo nunca chegava a poder acessar essa gama de produto. Hoje qualquer um acessa nas plataformas, enfim. Hoje não tem desculpa, vamos dizer, para errar. Né? Você pode errar sabendo, vou tomar esse risco porque eu quero, legal. Mas você não pode alegar o desconhecimento, as informações estão aí disponíveis. Né? E o Brasil talvez seja dos mercados, né, mais restritivo, a CVM nesse aspecto, e a própria autorregulação do mercado, né, ela nos obriga aí a dar um disclosure bastante alto de tudo, né, com lag de 3 meses no máximo, você consegue acessar o portfólio dos fundos, então você consegue ver como foi para trás, o que gerou aquele ganho, o que gerou aquela perda, ver se é compatível com o que o gestor fala. Isso aí vai dando conforto. Né? Então, a gente acha que realmente o caminho, né, é esse, né, é o due diligence, e não operar só a cota como se aquilo fosse, né, que aquilo não significa nada, aquilo é o reflexo, né, é a nota que o aluno tirou depois de fazer a prova. Né? É que nem o aluno vai lá, ele tira 10, você fala, chega, não quero mais esse aluno aqui porque já tirou muito 10, agora ele vai começar a ir mal. Não, ele está estudando sempre. Né? Então, a gente fica com esse exemplo aqui para encerrar, mas vale a mesma coisa para o fundo.
Você pegar o fundo que está tirando nota 10, nota 8, nota 9 e penalizar, porque ele foi muito bem no passado, não acho que seja uma decisão correta. Tá certo, super claro. Se vocês tiverem mais dúvidas, mais temas para a gente debater, tragam. E até a próxima. Obrigada. Obrigado.